Aula de matemática, turma. Vamos lá fazer uma fixação do conteúdo poliedros, né? A tia deu na aula passada e agora a gente vai fixar na correção da atividade, que é onde vocês conseguem tirar alguma dúvida que tenha surgido do conteúdo, ok? A primeira questão pediu o quê? Que você circulasse os poliedros de acordo com a legenda. Prisma e pirâmide. Só uma imagem aí está relacionada a uma pirâmide, né? Que é essa primeira imagem. O restante todos são o quê? Prisma, ok? Segunda, observe as indicações no poliedro abaixo. Qual é o nome do poliedro? É prisma de base pentagonal. Por que pentagonal, tia? Porque a base dele tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um prisma de base pentagonal. Por quê? Porque existem vários prismas. Então, aí você especificaria qual. Determine a quantidade de faces. Quantas faces ele tem? 7 faces, ó. Ele até mostra aqui com a setinha o que é face. Essa parte aqui do preenchimento, ok? Aresta, 15, que é cada linhazinha dessa, cada reta. E vértice, 10, que no caso o vértice é o encontro de uma reta com a outra, ok? Terceira questão, ligue cada sólido à sua planificação. O sólido aí, ele está aberto, ele não está montado, certo? Então, se você montasse esse sólido, né, esses pedacinhos aí, o que você ia ter? Essa primeira imagem aí, se eu montasse isso aqui, eu ia formar o quê? Um cubo. A segunda imagem, o que é que eu ia formar? Uma pirâmide triangular. Essa imagem aqui, eu ia formar o quê? Um paralelepípedo. E essa última imagem, um prisma, só que triangular, ok? Vamos lá para a página 213. Identifique a placa que tem as informações dos poliedros e faça a correspondência. Porque já está aí todas as informações de cada poliedro desse. Eu tenho 6 faces, 6 vértices e 12 arestas. Qual desses poliedros aqui tem essas informações? Número 2, né? O cubo. 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. O 3 aqui é o quê? Um prisma. 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Eu tenho o 1, que é o quê? Uma pirâmide. 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. Eu tenho o quê? Um cone, ok? Quinta questão. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Na letra A, nós temos 2 exemplos de prismas. Na letra B, nós temos 2 exemplos de pirâmides, ok? A. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? Se eu olhar aqui para as faces desses prismas aqui, como são as faces dele? São o quê? Retangulares, ok? Que é a face dele, ó, retangular. B. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? Do quadro B, elas são o quê? Triangulares. C. Quantas faces a figura do quadro A tem? O prisma vermelho vai ter quantas faces? 5, porque nós temos 2 prismas aqui, então a gente tinha que especificar. O vermelho vai ter 5 faces e o amarelo vai ter 8 faces. Se você contasse, você ia ver que tinha 8. Letra D. Quantos vértices as figuras do quadro B têm? Vértice. O primeiro aqui, ó, a primeira pirâmide, a pirâmidezinha marrom, ela tem quantos? 5 vértices. E a pirâmide azul, ela vai ter 7 vértices, ok? Página 214. Entre os planos apresentados, desenhe os sólidos geométricos indicados. Cubo,
prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Então, você ia aí desenhar cada uma dessa imagem, tá certo? Vamos testar agora, né, a nossa feira cultural, tivemos belíssimos desenhos, então vamos testar essa técnica também agora na aula de matemática, certo? Sétima questão, observe os sólidos geométricos abertos e escreva o que vão formar quando estiverem fechados. Aqui também parece aquela outra questão, né? Se eu fechasse esse sólido, o que é que ele ia formar? Como é que ele ia formar? O primeiro formaria um prisma, o segundo uma pirâmide, o terceiro um cone e o último um cilindro, ok? Página 215. Observe os poliedros de Platão e escreva o nome de cada um. Então, aí, nessa questão, nós só vamos ter os poliedros de Platão, aquele específico, ok? Então, primeiro nós vamos ter o quê? Um tetraedro. Tudo isso vai ser de acordo com o quê? Com os lados, né? Com as faces. O próximo, hexaedro. O próximo, icosaedro. O próximo, octaedro. O próximo, dodecaedro. Próximo, hexaedro. Próximo, icosaedro. E o último, tetraedro. Aí ele pede, entre os poliedros do quesito anterior, circule apenas os regulares, certo? Desses aí, quais são os regulares? Ó, tetraedro, o icosaedro, o octaedro e o hexaedro. E o dodecaedro, você ia circular esses 5 poliedros de Platão. Vamos agora para um conteúdo mais fácil, certo? Que vocês vivenciam ele na escola. Probabilidade e estatística. Tia, mas a gente já viu esse conteúdo com esse nome. Só que a probabilidade e a estatística pode ser analisar um gráfico, pode ser fazer uma média, pode ser analisar um quadro de informações. Então, vamos ver que parte agora dessa probabilidade e estatística está se referindo, certo? Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia, a estatística. Ao longo desse livro, você já viu gráficos e tabelas. Esses são as formas mais comuns de organizar informações estatísticas. Aí ele passa aí, ó, no quadro uma informação. Uma dessas funções da estatística é a média. Tia, o que é a média? A tabela simples que mostra as notas de alguns alunos na última avaliação de ciências da turma de Lucas, ó. De acordo com essa tabela aqui, ó, você vai ver, Lucas tirou 8, Mateus 7, Luan 7, Raíssa 6 e Caio 7. Quantos alunos tem aí? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu perguntasse a vocês qual era a média desse grupo de alunos nessa matéria de ciências, o que é que vocês teriam que fazer? Vocês iriam somar todas essas notas e iriam dividir por quanto, tia? Por 5, que é o número de aluno. E isso vai me dar o quê? Uma média entre um e outro, ok? A média corresponde ao desempenho geral da turma nessa avaliação e não a uma nota individual. Para obtermos a média de alguma informação, devemos somar todos os valores e dividi-los pela quantidade de objetos que a informação possui. Por exemplo, se eu quisesse saber qual foi a média da turma do 5º ano na feira cultural, eu ia pegar todas as notas do 5º ano, certo? 7, 8, 9, 10, somaria todas e dividiria pelo número de alunos, porque aí eu ia saber que os meus alunos estão numa média de 9, de 8, entenderam? Na página 207 tem um exemplo aqui, ó. Ele somou as notas, ó, que deu 35 todas e dividiu por 5. Então, a média desses alunos nessa prova foi 7. Isso quer dizer o quê? Dá para o professor ter uma base de que os alunos estão conseguindo entender o conteúdo. Porque mesmo que um tirou 6, mas a média a maioria tirou uma nota boa, ok?
Então, a média do desempenho geral da turma é 7. Para uma tabela de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas. Veja a mesma tabela citada anteriormente, só que com mais informações. Preste atenção. Aqui nós temos as notas que eles tiraram e aqui nós temos a média, que foi o que a gente o quê? Fez aqui a continha, ok? O que é que ele quer agora? Note que nessa tabela de dupla entrada podemos comparar as grandezas, por exemplo. Lucas ficou com uma nota maior que a média de toda a turma. Mateus, Luan e Caio ficaram com a nota igual à média da turma. E a Raíssa ficou abaixo da média da turma. Então eu consigo ver quem está bem e quem não está. É a mesma coisa que acontece, gente, quando vocês pegam a nota parcial, que é a nota do provão, e a nota bimestral. O que é que vai estar lá no boletim de vocês? A média. Como é que é feita essa média? Soma a nota parcial com a nota bimestral e divide por 2. Por que divide por 2, tia Camila? Porque eu tenho duas notas, parcial e bimestral. Somo e divido por 2. E quando é que eu vou saber se eu vou ficar de recuperação ou não? A média da nossa escola é 6, ok? Então quer dizer o quê? Nós temos 4 bimestres. 6, mais 6, mais 6, mais 6. 4, 6 vai totalizar em quantos pontos? 24 pontos. Então, para mim não ficar de recuperação, eu preciso ter 24 pontos ao final do ano. Tia, mas no primeiro bimestre eu tirei 10. No segundo eu tirei 9. No terceiro agora eu tirei 8. Então vamos lá. 10 mais 9, 19. Com 8, 27. Então eu já consegui os meus 24 pontos. Vou fazer o quarto bimestre só para cumprir tabela, mas eu já tenho meus 24 pontos. E no final do ano, o que é que vai ser feito lá? Vai pegar essas 4 notas dos 4 bimestres, dividir por 4 para lhe dar a sua média anual, né? Você vai ter uma noção se você foi um aluno bom, porque o que é que pode acontecer? Tiro um 10 no primeiro bimestre, no segundo um 2, no terceiro um 4, vou diminuindo. Então eu vejo que a minha média final não foi tão boa, por quê? Porque eu fui indo, ok? Então sempre para calcular a média vocês vão fazer o quê? Soma as notas, soma os números que vão ser apresentados e divide pela quantidade de informações. Se eu tiver 3 números, eu vou dividir por 3. Se eu tiver 2 números, eu vou dividir por 2. Se eu tiver 4, divido por 4, ok? Então, vocês vão responder a página 218, 219, 220. Bem fácil, um conteúdo simples, tá certo? E na próxima aula a gente corrige. Bom final de semana e fiquem com Deus.